Heavy metal é um gênero complexo derivado do rock, conhecido pelo som que as pessoas chamam de rock pauleira, devido a guitarras elétricas e o som da bateria ao fundo. O principal gesto usado em shows é o famoso headbanging, que consiste em balançar a cabeça, principalmente nas partes mais pesadas das canções, e o com a mão, que ao contrário do que muitos pensam, significa espantar o mal-olhado, e foi aderido pela primeira vez pelo cantor Ronnie James Dio. Ao contrário do que se pensa, o heavy metal tem vibrações positivas. Cara, eu sentia uma coisa diferente em relação às outras músicas. Tive gosto em ouvir aquilo ali. Eu via que tinha. Não era só o som, tinha algo por trás. E aí, conforme tu cria interesse, daí tu vai procurar sobre a banda e tudo aquilo ali começa. Tu vê que tem uma história, tu vê que tem. Que aquelas músicas contam muita coisa. Eu acho que quando a gente é mais novo, assim, a gente meio que tem um sentimento que não consegue expressar direito, né? Então, eu ouvindo rock, meio que me identificava, assim, com as letras, com a sonoridade. As primeiras bandas a serem reconhecidas foram nomes que até hoje são debatidos, como Black Sabbath, Metallica, Led Zeppelin, Iron Maiden e que inspira hoje muitos músicos. Foram os principais pioneiros do heavy metal. E vão continuar influenciando, né? Sempre rola aqueles tipos de comentário que eu já vi tanto no Facebook, nas redes sociais, que a melhor fase da música, os anos 80. Para muita gente ainda é, né? Então, sobre as bandas novas, né? Embora a gente use o termo bandas novas, muito da forma como eles tocam hoje, eu creio que tem uma raiz muito forte já de antigamente. Embora até bandas talvez não admitam, né? Mas tem aquela raiz muito forte das músicas antigas, né? Músicas que formaram grandes músicos. Eu acho que teve uma parcela de culpa, assim, a mídia um pouco banalizou o metal quando ele surgiu nos anos 80. E realmente, nos anos 80, o público do metal era de jovens que não estavam satisfeitos com a vida que tinham, que não queriam seguir os padrões. Então, nos anos 80, realmente, o público do metal era um público revolucionário, assim. Mas acabou que criou muita desinformação em volta disso, né? Não só a mídia, mas as religiões também criaram um grande demônio em volta do metal, né? Só que as pessoas não entendem que, por exemplo, numa banda como o Slayer, eles são cristãos. Eles estão falando de histórias, estão falando de personagens nas músicas. A pessoa olha, ouve aquela gritaçada, ouve guitarra distorcida, aquela bateria acelerada, já não quer nem saber a letra, não quer nem saber o que está sendo cantado. O heavy metal até hoje muitas vezes é visto como um gênero masculino. Apenas 10 anos depois do início da música pesada é que surgiram os primeiros grupos de rock femininos, como The Runaways e Girls' School. Mas eu sinto, o que me incomoda é que o público masculino, ele, como eu disse, ele resiste, ele acha que mulher não tem que estar ali, ou ele usa aquilo ali como se ele estivesse só apreciando o fato de ser uma mulher. Tipo, ele ignora o fato dela ter talento, ignora o fato de ela ser uma música, né, uma musicista, na verdade, que é o termo correto, e só quer saber da beleza dela ali no palco. Eu vejo que tá aparecendo mais mulheres instrumentistas, a banda coloca uma baixista, que quebra um pouco da mentalidade que a gente tem que mulher, quando vai entrar no metal, só pode cantar. A primeira coisa que a gente pensa é que a mulher canta. Depois que a gente vai pensar que ela pode estar fazendo outra coisa dentro da banda, né? Então, eu acho que ainda tem o público tem que começar a entender que a mulher pode fazer parte da cena de metal, não só no palco como no público também. Mas eu acho que ainda falta bastante ainda para ser um gênero meio a meio, sabe? Em que tu olha e tu ache. Tu vai olhar e tu fala assim, não vai nem pensar, poxa, uma banda de mulher. Muitas delas não tinham poder de criação nas canções.
assim como acontecia com a banda Nightwish. Até que surgiu a banda Evanescence, com uma mulher que não era nem tão agressiva e nem tão sexy, e participava de todas as composições da banda. Olha, eu vou te falar que nos últimos anos tem sido mais difícil. No começo era mais fácil, mas hoje em dia tá mais difícil. Porque no começo as coisas não eram tão estereotipadas, sabe? No começo era mais comum, assim, tu ver as meninas nas bandas e não, tipo, tem que ter uma banda só de menina. Mulher não pode cantar tal coisa. Mulher não pode cantar Offspring, porque não tem nada a ver. Banda com menina tem que ser só de menina. Hoje, a mulher ainda não é tão presente quanto o homem no heavy metal, mas há grandes evoluções. Tudo, né, que as mulheres conquistaram com o passar dos anos, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo bandas novas com mulheres, porque, não quero ou não, não é o assunto aqui, mas a gente sabe que sofreram muito preconceito. Antigamente, isso não é para mulher, aquilo não é para mulher. Elas conquistaram muito. Então, como eu já vi a tua camiseta, Lacuna Coil, né? Uma grande vocalista que eu considero. Ela eu já vi das raras bandas assim mais novas que eu já ouvi. Eu gostei muito da voz dela, né? Evanescence, eu te falei também. Tem aquela banda, acho que Nightwish, né? A gente falou mais de vocalistas aqui, mas a gente sabe que tem guitarristas, baixistas, bateristas, tecladistas, né? Houve um tempo atrás, né, que quem via mulheres tocando tinha um pouquinho de preconceito. Pô, essa aí tocando, será que ela deve ser isso, será que deve ser aquilo? Isso que eu tô falando é assim como funcionava mais ou menos a mente das pessoas. O heavy metal é um gênero bastante complexo que se divide em vários subgêneros. Mas as pessoas muitas vezes ainda não escutam bandas novas. Quando eu comecei a ouvir metal, eu tinha um certo preconceito, né, com as bandas modernas. E várias bandas assim, a maioria das bandas que eram atuais eu não gostava. E aí veio alguns momentos da minha vida, momentos depois que eu comecei a ouvir metal, que teve um dia que eu comecei a ouvir Avenged e eu falei assim, eles são bons até, né? Aí eu comecei a ouvir, e ouvir, e ouvir, daí vai quebrando o preconceito aos poucos. E eu acho que às vezes falta isso para as pessoas. Acho que as pessoas resistem muito a dar o braço a torcer. Eu dei o braço a torcer quando eu pensei, cara, Iron Maiden vai acabar, Metallica vai acabar, Black Sabbath já acabou. E o que vai vir depois disso aí? Eu, sinceramente, eu não vejo nenhuma banda atual que esteja realmente no nível de impacto que essas bandas causaram, né? O que elas fizeram nos anos 80, o Black Sabbath foi até antes disso, o que o Led Zeppelin fez, por exemplo, eu não vejo uma banda fazendo isso hoje em dia. Mas qualidade sonora elas têm. Cara, as bandas são músicos excepcionais, né? E os músicos dessas bandas cresceram ouvindo essas outras bandas. Então as influências são boas. Então quando eu pensei nisso, eu falei assim, cara, eu tenho que começar a gostar do que vai aparecer agora. Começar a gostar de Ghost, começar a gostar do Avenged, começar a gostar de Gojira, que é uma outra banda moderna. Aí tu se vê meio que força. Eu acho que as pessoas vão acabar tendo que se forçar a gostar, porque senão vai ficar em casa só ouvindo CD a vida toda. Porque o pessoal é muito mente fechada, né? O pessoal acha que o metal foi bom até um certo ponto. Depois disso, não presta mais. Então ninguém se abre assim, eu vou dar uma chance para aquela banda ali. Isso não existe mais. Tudo que vem agora é ruim. Admito que eu tenho uma falha. Eu não escuto muito assim bandas novas assim.
Eu ainda gosto muito até hoje daquelas bandas mais clássicas, né? Tem alunos que trazem bandas novas assim para me ouvir, acabo escutando, mas se tu, se tu me perguntar agora para falar o nome de algumas, talvez eu vou dar uma travada aqui, que talvez eu não vou lembrar.